Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus por mais esse nosso encontro. Eu sou o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Igreja esta, predestinada por Deus, para fazer bem ao nosso coração. Te convido a estar junto conosco na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, centro de Osasco. As nossas reuniões são às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Receba, amados de Deus, você determinado a estar conosco neste endereço, recebendo o Evangelho da Graça, que o nosso Pai Celestial predestinou para os seus escolhidos. Peço que você tome nota do título da mensagem, que chama-se O Evangelho é Deus que revela. Importante você ter a sua Bíblia e o seu caderninho de anotações. O Evangelho é Deus que revela. O porquê dessa mensagem? É porque nós, os defensores da graça, apenas pregamos. Trazemos aos ouvidos de todos os que nos ouvem o conhecimento da graça de Deus, a revelação que recebemos. Não é um achismo nosso, não é uma sabedoria nossa, mas uma revelação de Deus no Espírito, que somente Deus dá a entender a quem Ele quer, a quem Ele escolheu antes dos tempos eternos, num tempo que Ele assim desejar. Todos a quem Ele escolher, num tempo dele entenderá. Existem muitos filhos que estão dispersos nas religiões, porque a religião, onde se prega campanhas, correntes, sacrifício, prosperidade, correntes de empresários, Semana da Prosperidade, Reunião da Libertação, tudo isso é religião. O Corredor do Manto, o Vale do Sal, tudo isso é religião. A campanha das portas abertas, a campanha da rosa ungida, tudo isso é religião, não é cristianismo. Então, tem muitos filhos de Deus que estão predestinados para a graça nestes lugares, nessas igrejas. É como diz lá em Gálatas, no capítulo 4, verso 2, que os filhos são herdeiros e por um tempo está sobre tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Como também diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Que é justamente a cegueira espiritual, né? A cegueira espiritual é tirada da mente, do coração, daquele que está predestinado para receber o Evangelho da Graça. Então, num tempo predeterminado pelo Pai, será revelado o conhecimento da graça de Deus. Então, o que recebemos, semeamos. Estamos dando continuidade aos pastores da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus,
está dando continuidade ao que o apóstolo Paulo começou e deixou registrado na Bíblia. Como está escrito, peço que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. E vamos a essa evidência. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. E assim diz, amados de Deus, mais que vencedores, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E nós nos dias atuais, amados, isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e nós nos dias atuais, na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, também estamos plantando o Evangelho. E são sementes, são palavras. No congregar, na perseverança no congregar, você está sendo regado. A palavra é plantada de início, mas para que a sua vida floresça e cresça no campo espiritual, no entendimento, na sabedoria, nos frutos do Espírito, você tem que estar sendo regado com a palavra em todo o tempo, nos momentos de reuniões. É nesse momento em que as nossas vidas estão sendo regadas pela palavra. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dava o crescimento era Deus. O crescimento é justamente a compreensão do Evangelho. E é o próprio Deus que realiza o crescimento, o discernimento, a sabedoria de entender os mistérios do Evangelho, porque até o momento em que está oculto na mente e no coração das ovelhas, ela nunca ouviu, ela nunca tinha ouvido falar, e quando passa a ouvir a falar da pregação da graça de Deus, para ela é um mistério, porque estava oculto. Mas no tempo de Deus, o próprio Deus realiza, abrindo o coração para entender a pregação do Evangelho da Graça. Então, o que se requer das ovelhas que primeiramente estão ouvindo o Evangelho da Graça é a humildade de espírito, é um coração que teme a Deus, porque foi assim que aconteceu com Lídia. Lá em Atos, capítulo 16, verso 14, eu peço que você abra até a sua Bíblia nessa evidência para lermos. E Lídia, ela era temente a Deus e escutava o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, pregar. E assim diz, Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Então veja que ela era uma mulher que tinha temor a Deus, abria os ouvidos, prestava atenção quando alguém estava falando de Deus. Hoje em dia, há uma certa resistência no coração de muitas pessoas, por conta de tantos ventos de doutrinas que existem aí fora, Doutrinas de homens, porque não é o Evangelho. O Evangelho verdadeiro, somente o apóstolo Paulo deteve. Cristo revelou o Evangelho da graça somente para o apóstolo Paulo. E ele diz, lá em Gálatas, que o Evangelho que ele recebeu, não recebeu de homem algum, mas mediante a revelação do Cristo ressuscitado. Então, precisam muitos filhos de Deus despertar no fruto humildade, para dar ouvido à voz de Deus quando pregamos, que é o Evangelho da graça de Deus. E Lídia tinha temor a Deus. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Está aqui o segredo. Aquele que é humilde de espírito, ele escuta. Ele não fica debatendo a Bíblia. Apenas ele escuta.
e depois confere, porque nós, os pastores da graça, realmente pedimos para que as ovelhas tenham a sua Bíblia, como também o seu caderninho de anotações, para tomar nota de tudo que é pregado e depois conferir. É assim que realizamos as nossas reuniões, as nossas mensagens, tudo com acompanhamento bíblico, para que a ovelha de Cristo seja inteligente, não seja guiada apenas por palavras, mas guiadas pela mente de Cristo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então não é uma interpretação nossa, porque de fato está escrito para todos que querem conferir coisas espirituais com coisas espirituais. As palavras da sabedoria de Deus, o Evangelho da graça, como por exemplo, lá em Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que somos anjos, que estamos participando desse corpo de carne. Nós estávamos com Deus, antes do mundo ser mundo. Então, se estamos participando de carne e sangue, então nós estávamos em algum lugar. Estávamos com Deus, somos anjos, porque somos filhos. Peço que você abra sua Bíblia nessa evidência de Hebreus, para juntos lermos a sabedoria do Evangelho da Graça. Hebreus, capítulo 2, verso 14, que diz que somos anjos e que estamos participando nesse plano terreno de carne e sangue. E depois que o nosso propósito for concluído pela vontade de Deus, a carne volta para o pó e o espírito volta para Deus, como diz lá em Eclesiastes. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, falando agora aqui de Cristo, também ele igualmente participou de um corpo de carne e sangue, gerado no ventre de Maria. Destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então veja que através da morte de Cristo, ele realiza a destruição do diabo e todos os demônios. Para muitos, por desconhecerem a verdade de Deus e por estarem com o coração fechado, dizem que até o que pregamos é uma seita. Mas como uma seita se está escrito? Não tem lógica. Então veja, é uma militação da carne. Muitas pessoas estão com o coração duro, mas eu recebo que aquele que é predestinado para a graça de Deus vai ouvir a voz de Deus e vai seguir, porque é assim que vai acontecer, é assim a ordem das coisas. Graças a Deus. Então veja, falando até agora de Jesus, está escrito lá em João que o Verbo se fez carne. Então o Verbo era quem? Cristo. Ele estava onde? Com Deus. E se fez carne no ventre de Maria, a mãe de Jesus. Então, amados de Deus, o Verbo se fez carne. Nós também, os anjos de Deus, também viemos nos vestir de carne por breve tempo e no tempo de Deus voltaremos para o Pai. Só estas evidências já é o suficiente para recebermos e somos anjos do céu, e somos anjos de Deus. Não é uma questão que ainda vamos nos tornar como é pregado e passado para as ovelhas de Cristo nas religiões. Nós já somos anjos. Outra glória, outra revelação do Evangelho que temos é a purificação do pecado. Nós pregamos que todos estão sem pecado, mas a religião diz que somos pecadores. Isso é religião. Mas a verdade de Deus, aqui em João, no capítulo 1, verso 29, diz que Cristo tirou o pecado do mundo.
E se Cristo tirou o pecado do mundo, então o mundo está sem pecado. O que resta são as obras da carne. Vejamos essa evidência. Livro histórico de João, capítulo 1, verso 29, uma evidência bem conhecida por todos, mas que as pessoas continuam recebendo no coração pelas falsas pregações, que são pecadoras. E o Evangelho diz que não. Vejamos essa evidência. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amado de Deus, Jesus tirou o pecado do mundo. Então, como que o mundo está? Sem pecado. Deus, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, reconciliou com Ele o mundo, porque desde o pecado de Adão éramos inimigos de Deus, distantes de Deus. Mas quando vem Cristo com o seu sangue perfeito, sacrifício perfeito, nos purificou para sempre, como sempre temos pregado nas nossas mensagens. Então, amados de Deus, essas são as verdades que libertam. São as verdades que libertam e ninguém pode ir contra essa verdade. Não é uma seita, como é. Muitas pessoas sem entendimento até ousam abrir a boca para falar essa palavra, por falta de sabedoria, por falta de entendimento. Mas no tempo de Deus, Deus vai revelar a graça a todos que estão predestinados para essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que falta no coração de muita gente, como sempre tenho dito, é a humildade de espírito. Porque muitas pessoas, elas dizem que são humildes de espírito, principalmente dentro da igreja, Mas se são realmente humildes de espírito, e até elas dizem: eu estou sempre aprendendo. Será mesmo que está sempre aprendendo? Porque quem está sempre aprendendo, dá ouvido, ouve o que a pessoa está pregando, o que o pastor está pregando, e confere na Bíblia, como aconteceu com Lídia, Lídia, de fato, de verdade, podemos dizer que ela foi humilde de espírito, porque ela escutava as coisas que Paulo dizia, temente a Deus. Escutava. E tem muitos que não querem nem escutar. Quando você abre a boca e diz que o diabo está destruído, pronto. Para aquele que é fanático religioso, está aí um inimigo diante dele. Você está sendo usado pelo diabo. O diabo quer que a gente pense que ele está destruído, mas ele está vivo. Então quer dizer, a pessoa vai contra a palavra de Deus que diz que através da morte de Cristo Jesus o diabo foi destruído. Então, o que falta nesses corações é a humildade de espírito. E Jesus até diz lá em Mateus, no capítulo 5, verso 3, os humildes de espírito verão a Deus. E de que forma que a gente vê Deus? Na palavra, no conhecimento, no entendimento que temos um Deus que tirou os nossos pecados por intermédio de Cristo, que temos um Deus que destruiu todo o mal para nos livrar de uma escravidão. Quem habita dentro de mim e dentro de você é o Espírito de Deus, é o único que habita. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Somos santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Então o que a religião prega é totalmente uma bagunça. Nas quartas-feiras e nos domingos se enche do Espírito. E na sexta-feira, na terça-feira, nas correntes de libertação tem que tirar o mal. Mas como assim? Deus está dentro e o diabo também? Daquele vaso? Mas se Deus purificou e destruiu todo o mal, o único que está dentro da gente é Deus. Não pode estar Deus hoje e o diabo amanhã no nosso corpo. É um vai e vem que deixam as ovelhas todas perdidas, sem discernimento, sem sabedoria alguma. Porque é uma questão de lógica. Se a pessoa está cheia do Espírito e o Espírito vai sair da pessoa, não tem lógica isso. Somos santuário dele, somos a casa de Deus.
Para sempre Ele mora em todos nós. Porque Ele diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, amado de Deus, eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo dentro do coração daqueles que estão predestinados para a graça de Deus, a luz do Evangelho se manifestando. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, vamos a essa evidência abençoada de conhecimento e de sabedoria para o nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. E assim diz: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, amado de Deus, das trevas resplandecerá a luz. Então, quando alguém não tem o conhecimento da graça de Deus no coração revelado, como que a pessoa se encontra? Em trevas, com medo do diabo, com medo do inferno, com medo dos capetas, com medo da macumba, com medo da inveja, com medo do olho gordo, do olho grande, seja o olho qual for. Então, quando o Evangelho da Graça não está iluminado na mente, no coração, a pessoa realmente está em trevas, está em adultério espiritual, cultuando objetos religiosos que dá dentro das igrejas, rosa, vara, cajado, sal, sabonete, óleo ungido, fronha, vale do sal, vale do manto, as 7 portas, as 7 cruzes, né? A pessoa realmente está em trevas, está em adultério espiritual, porque achar que Deus está nos objetos, que o pastor consagrou, que o pastor ungiu, hein, irmão? O pastor está de jejum desde ontem, já faz uma semana, para consagrar o sabonete, a rosa, o lenço, para a campanha, dizendo que ali está a presença de Deus. Então veja, tem muitos pastores zelosos, mas não com entendimento. Então, amados de Deus, conduzindo muitos filhos à perdição, ao adultério espiritual. É isso que a religião faz. Mas aqui diz que quando a palavra ela resplandece em nosso coração, você sai das trevas e passa a estar na luz, a estar na vontade de Deus. Então Deus é Espírito. Ele está dentro de todos nós, não está nesses objetos que muitas vezes, sem conhecimento, até levamos para casa, até lâmpada, né? Quando você acender a lâmpada, a iluminação vai acontecer na sua casa, destruindo todo o mal. Então, amados de Deus, eu louvo a Deus pelo Evangelho da Graça em nossa vida. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração essa luz, esse conhecimento, essa sabedoria, para a iluminação do conhecimento da nossa mente, da glória de Deus, que é o Evangelho da Graça, é a glória de Deus em nossas vidas. Porque somente o Evangelho traz tudo o que Cristo fez por amor de todos nós. Se entregou a si mesmo para nos libertar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Graças a Deus, amados, eu agradeço a Deus pela sua perseverança de estar junto, acompanhando as mensagens do Evangelho da Graça de Deus. Recebo, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa sede no seu coração cada vez mais crescendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois das trevas sempre resplandecerá a luz pela vontade de Deus. E você, um dia, sem esse conhecimento, era trevas. Hoje, você agora é a luz do mundo. Vós sois luz do mundo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima mensagem, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus.
Obrigado por sua companhia. Até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar predestinado por Deus para fazer bem ao seu coração. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.